Graça e paz do Senhor Jesus, bem-vindos a mais uma lição do nosso discipulado e que se encontra na sexta lição e hoje estaremos falando sobre a quinta ministração e o assunto é santidade. O texto ele se encontra em Colossenses 3 a partir do verso 1, vou fazer a leitura até o verso 17. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, e entranhas de misericórdia e de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo em vós habite abundantemente com toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Então, louvado seja Deus sempre, sempre pela sua palavra. A palavra, ela direciona as nossas vidas. A palavra é guia para o nosso viver nessa terra. Estamos num mundo onde que se entende que há muitos conhecedores disto e daquilo. Então as opiniões são as mais diversas. E aí vem a palavra de Deus, que é a única, que é firme, perfeita, aprovada e que jamais fará com que nós tenhamos qualquer embaraço ou decepção ou frustração. Por isso, somos gratos a Deus, sempre. Você que está começando esta nova caminhada, sinta-se muito abençoado, porque grandes são as coisas que você tomará conhecimento na caminhada sua com Deus, se você perseverar. É necessário uma perseverança, e quando a gente fala de perseverança, a gente fala de enfrentar as dificuldades, os desânimos e toda sorte de coisas que estiverem aí pelo caminho, né? Você vai precisar vencer, porque aqueles que chegarem no final, né, crendo na fé, ligados em Cristo, esses entrarão
e tomarão posse de todas as promessas que o Senhor faz aqui na sua palavra. Começando, ele vai nos dando uma série de orientações e crescendo no assunto. Então, aqui na questão da santidade, ele diz: portanto, se já ressuscitastes em Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, logo nas primeiras palavras, a gente já se detém. Nas primeiras palavras, a gente já fica bastante, vamos dizer assim, impressionado, porque ele diz: se já ressuscitaste com Cristo. Aqui já começa. Então, qual é a coisa? A coisa é: ressuscitou ou não ressuscitou? Se ressuscitou, como Cristo também ressuscitou, nós somos adicionados à sua ressurreição. Você vai, na hora do batismo, vai estar profetizando isso. Sendo nós ressuscitados com Cristo, a vida será para Deus. Nunca mais será a mesma. Antes vivíamos para este mundo, procurávamos as coisas deste mundo, e é disto que ele vai tratar já do pecado. Corríamos atrás do pecado, satisfação da carne, comidas, poder, riquezas, sei lá, coisas desta terra, coisas que todas vão perecer. Então ele pergunta: se você ressuscitou, então tem a possibilidade de não ter ressuscitado. Mas se você se enquadra dentro daquilo que foi ministrado desde o início, como eu disse, se Cristo entrou, você teve uma experiência, houve uma mudança, você sentiu isso, porque se operou uma ressurreição na tua vida. Então, se isto aconteceu, maravilha, parabéns. Então, daqui para frente, a sua vida tem que ter como propósito a vontade de Deus. Então, quando ele diz, considerando que nós ressuscitamos, diz: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Ora, Cristo ressuscitou, foi morar com Deus e está à direita de Deus, à destra de Deus. Semelhantemente, nós devemos, então, pensar agora nas coisas que são de cima. Como que você vai pensar nas coisas que são de cima? Você vai precisar ouvir, entender, buscar na palavra de cima. A palavra de Deus, ela é da boca de Deus, é palavra, coisa que saiu da boca de Deus, né? E essa palavra, ela veio com promessas, com coisas tremendas daquilo que Cristo, juntamente com o Pai, juntamente com o Espírito Santo, trabalharam para nos conceder mediante a sua graça. Não foi por mérito nenhum. Podemos ser as piores criaturas da terra, arrependendo-se, seguindo o caminho. É isto que importa. Nova vida. Então, é desta nova vida, da santidade, ora, porque nova vida? Vida de pecado, agora outro tipo de vida, santidade. Então, vamos lá. Pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são das terras. Então, na verdade, você pode perceber o seguinte: olha, não ocupa o teu pensamento com as coisas da terra. Não ande aflito com as coisas da terra, porque estas coisas você buscava no passado. Agora você vai ter que se acostumar com um outro tipo de pensamento, né? Que ele chama de revestimento. Verso 3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Mortos por quê? Porque nós fomos também adicionados à morte de Cristo. Cristo morreu, nós fomos somados a ela. Cristo ressuscitou, nós fomos somados à sua ressurreição. Então, considerando estas coisas, ele diz: olha, vocês estão mortos e a vida de vocês ninguém toca, porque ela está guardada de uma forma que ninguém pode tocar. Está guardada em Cristo com Deus. Imagina se tivesse guardado aqui na terra. Meu Deus, ia
ia ser uma coisa muito louca, do jeito que o homem gosta de fazer negócios, vender, né? As coisas que são preciosas. Muito bem. Fala da vinda de Cristo, né? Quando ele vier, ele se manifestar, nós nos manifestaremos também. Mas no verso 5 já vem aquilo que devemos então acabar definitivamente na nossa vida. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, e ele diz quais são: prostituição, impureza, apetite desordenado, a vil concupiscência e avareza, que é a idolatria. Então, aqui ele menciona pecados graves que são contra o nosso próprio corpo, que envolve toda a área sexual, né? Inclusive aqui o apetite desordenado não é alimentação, o apetite desordenado é a desordenação no uso do sexo, né? É aquela paixão lasciva, e sensual, a luxúria, é isto que é o apetite desordenado. Havia concupiscência, que a concupiscência é o desejo, né, da nossa carne de fazer tudo que é contrário à vontade de Deus, né? Menciona também o amor ao dinheiro, que é a idolatria. E depois vem a outras coisas, né? Como ira. A ira de Deus, ela se manifesta quando as pessoas praticam estas coisas, né? Está se relacionando aos pagãos, ou seja, aqueles que ainda não andam no temor de Deus, né? A ira do Senhor está sobre eles, né? E eu só posso concluir que a pessoa que está em Cristo e se está buscando, fazendo estas coisas, bem, então não ressuscitou com Cristo. O certo era ter largado isto, então ele está falando, tem que largar. Mas agora, verso 8, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então, o que falamos vem neste texto todo aqui. Se a ira, a cólera, nos leva a falar coisas que não devemos, a nossa fala produz o mal nas outras pessoas e tem poder de afligir a nossa própria alma. Então, é por isso que, quando a palavra diz não faz, porque você vai perder só quando você faz o contrário. E aí ele diz, olha, vocês não são mais assim, vocês têm agora um novo modo de pensar, um sentimento novo, que é o que ele diz aqui, nos vestistes do novo, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. Ou seja, nós temos agora o trabalho de crescer no conhecimento de Cristo, através da palavra, da vontade de Deus para nós, para que nós tenhamos a mesma atitude, uma semelhança de atitude que fala, que ele menciona a respeito da imagem. Eu vou me assemelhar a Cristo quando a pessoa vira em mim a mesma atitude que viu em Cristo. Então a imagem é uma semelhança, né? E lá, a nossa vida com Deus, não existe nenhuma diferença de um para com o outro. Não é se é preto, se é branco, se é azul, se é baixinho, se é alto, se é rico, se é pobre, né? Não importa, como ele diz aqui, se é grego, judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, que era povos de origem incerta, cita, que nasceram, um povo que nasceu na Sítia, um povo rude, né? Servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, o valor do ser humano que recebeu a Jesus, o valor dele é Cristo nele. Obras que Cristo nos ensinou a praticar. Esta é a riqueza da nova pessoa. Não tem diferença nenhuma. Aquele é mais importante, menos importante. Não. Todos são iguais. Para Deus, todos são iguais. Depois você vai aprender, né, que em relação à igreja, somos todos iguais, temos o mesmo valor, fomos comprados pelo mesmo sangue,
ou seja, a moeda que nos comprou é igualzinha para todos. E existe apenas a diferença de autoridade dentro dos dons que o Senhor concedeu. Então, apóstolos, profetas, pastores e mestres, e por aí vai, que estes foram designados pelo Senhor para edificação, ou seja, para instrução, para levantar e firmar o povo de Deus. Né? Esta é a diferença de autoridade. Verso 12: revestivos, pois, como eleitos e santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Ou seja, aqui é um verso marcante, né, que faz muita diferença compreendê-lo. Primeiro, ele trata do que nós recebemos, como nós fomos abençoados. Em que sentido? Eleitos por Deus. Não éramos nada, não éramos povo, não entendíamos nada de nada nas questões espirituais. E aí vem Deus e separa a gente do mundo. Você é meu filho. Meu Deus, tremendo. Então, isto é uma coisa. Então, eleitos de Deus, ou eleitos por Deus, santos separados, né? Eleitos para filhos, santos são separados, e amados. Com que amor? Com o amor de Deus. Então, eu não me sinto jogado, eu não me sinto alheio. Eu sou amado por aquele que criou todas as coisas. Então, conscientes disto que nós recebemos, como nós fomos abençoados por Deus, então o meu coração ele está satisfeitíssimo, repleto de gratidão a Deus pelo que ele operou por nós. Mas, em consequência disto, então nós devemos ter, vamos dizer assim, um coração terno diante da fragilidade do mundo, ou seja, amar, né? Das entranhas, ou seja, lá de dentro, e misericórdia das pessoas, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, ou seja, é uma outra postura muito diferente daquela que a gente tinha, que a gente andava afligido. Agora não, agora nós somos contemplados com o amor de Deus. Diante desta bênção, então eu estou muito satisfeito, logo eu pratico. Né? Eu sou uma nova pessoa cujo amor, a mansidão, a longanimidade, ou seja, a capacidade de suportar as afrontas, é nova. Por quê? Porque eu estou em paz. Quem está em paz é difícil ser tocado. Né? Louvado seja Deus por isso. Então ele diz, suportando-vos uns aos outros e perdoando-nos aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, como nós estamos sendo conduzidos a parecer com Deus ou com Cristo, não é apenas, vamos dizer assim, a questão da aparência física, é a questão da aparência nas obras. Cristo perdoou, nós vamos perdoar. Cristo é o nosso mestre, nós somos os seus discípulos. Como discípulos, nós vamos ter as mesmas atitudes. É basicamente isso. Depois ele diz, e sobre tudo isto, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Então, todas as obras que fizermos, tudo, questão da mansidão, domínio próprio e tal, amar as pessoas, cuidar, etc. O amor, ele tem a função maior. Então, sobretudo, a melhor forma que eu recebi e entendo que seja uma boa explicação é você pega uma carne, pega umas batatas, você pega, né, sei lá, outras coisas que coloca para assar e fazer aquela comida gostosa. Mas o amor, ele se assemelha ao tempero com que você, né, põe sobre todo o alimento. Então, o que vai dar o sabor, o que vai fazer com que aquela comida seja especial,
é o tempero. O que vai fazer com que a sua vida com Cristo, que significa convivência com o povo de Deus ou não, é o amor que vai vai dar esse gosto especial que ele chama de vínculo da perfeição. O amor é a coisa, né, que deixa tudo perfeito. É o amor. Sem amor, estamos perdidos. E depois, praticamente encerrando, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, a palavra de Deus habite em vós abundantemente, ou seja, não é um pouquinho de palavra, é muita palavra. Para quê? Para que a gente chegue a um bom conhecimento, um conhecimento que nos torne sábios. Por quê? Porque nós vamos ter a função que Cristo teve aqui na Terra, ensinar os outros. Esta é a minha função, é trazer. O Cristo nos separou, cada um tem lá o seu dom, mas é necessário que a palavra de Deus esteja em nós, habitar e residir. A palavra vai ter que estar aqui. Não é numa Bíblia, não é numa estante, não. É aqui, habitar aqui, abundantemente, para que eu saiba como me conduzir, como instruir uma pessoa que precisa de alguma direção, né, na vida. Você está falhando aqui, meu querido, faça isso. Sempre com muito amor. Os cânticos devem ter a mesma função. Então, se há uma composição de um hino ou de um cântico, tenha nele palavras de instrução. Aqui, né? Ou seja, tenha lá palavras da Bíblia. Os salmos, eles são divididos, né? Os salmos têm 100 e tantos salmos, quase 200, né? E parte deles são salmos de instrução. Ou seja, a palavra cantada deve instruir a quem ouve. Instruir com o quê? Com aquilo que veio da boca de Deus. E cantemos com graça, quer dizer, com alegria, do fundo do nosso coração, com muita alegria, muita gratidão, né? Meu Deus, ser salvo, isso me faz lembrar minha história de vida no início. Misericórdia, que vida que eu vivi. E agora, contemplado com a graça do Senhor, com o dom do Senhor. Meu Deus, que coisa tremenda, é muito bonito. E depois diz, e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Nós devemos sempre, em todo o tempo, agradecer ao Pai, que nos deu Jesus, que fez com que nós pudéssemos alcançar a salvação. Se não tivesse Jesus, nós não teríamos como ser salvos. Então, Jesus é o caminho, melhorar a porta, que nos abriu, né, para que nós então entrássemos num novo reino, um novo entendimento, tudo novo, com justiça, com retidão. Então, por isso damos graças a Deus. Então, o que fizermos, seja com as mãos, por obras, né? Seja com palavras, tenhamos o cuidado de fazer tudo em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aqui encerramos então essa ministração e vamos para a oração. Pai querido, em nome de Jesus, louvamos e exaltamos a Ti mais uma vez, Senhor, por Jesus, pela Tua palavra, por estas vidas, Senhor, que nos ouvem. E assim, Senhor, coloca, ó Pai, a convicção de que não há o tipo de vida e outro caminho em que se possa alcançar a Tua boa vontade. Peço que o Senhor ajude, ó Pai, estes que nos ouvem. Peço que eles, ó Senhor Deus, sejam contemplados, Senhor, com a sensibilidade de seus corações para ouvir o Espírito Santo falar neles. Em nome de Jesus, te dou graças, ó Pai, e os abençoo. Em nome de Jesus.